Olá, meu amigo, minha amiga. Faremos uma pequena reflexão sobre o Evangelho deste final de semana. Todos nós sabemos que a Igreja Católica, ela, a partir das 18 horas do sábado, ela já celebra a liturgia de domingo. Nas suas missas e também cultos, todas as leituras são retiradas do dia de domingo. Então hoje, já passamos das 18 horas, hoje a igreja já celebra o segundo domingo da Páscoa. E sempre os segundos domingos da Páscoa, a igreja ela celebra o domingo da Divina Misericórdia. Então o texto do Evangelho de hoje, que logo mais eu falarei, ele está misturado com duas palavras fundamentais para nós compreendermos qual é a mensagem que o evangelista João ou a comunidade joanina quis transmitir para os seus fiéis daquele momento, lembrando que o evangelho ele foi escrito no ano 90, 95 da nossa era cristã. A palavra misericórdia ela é composta por duas palavras latinas. A palavra misere, que quer dizer compaixão, e a palavra cordis, que quer dizer coração. Juntando então as duas palavras, cordis e misere, nós vamos ter a palavra misericórdia, que quer dizer agir com o coração, ou ser compassivo. O Papa João Paulo II, no ano de 2000, ele instituiu o segundo domingo da Quaresma, ou melhor, o segundo domingo da Páscoa, como o domingo da Divina Misericórdia. Por isso, então, que hoje, amanhã, domingo, nós já estaremos celebrando esta data para nós mergulharmos não só no sentido da palavra, mas sim o que significa misericórdia nos dias de hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo, nesse momento de pânico, de medo e no mesmo tempo de muita meditação sobre a nossa vida humana diante da situação do Covid-19. A palavra paz, que é a segunda palavra que está no texto, ela está com dois, aqui eu pus a palavra paz, tanto no hebraico, que é a língua de Jesus, tanto no grego, porque lembremos que João, o Evangelho de João e todo o Novo Testamento, ele foi escrito não na língua de Jesus, no hebraico, mas sim foi escrito no grego. Mas lembremos que é preciso também buscar na língua de Jesus o que significa a palavra paz. Porque se Jesus falava hebraico, há um sentido que é diferente às outras línguas. E passa a ser diferente o significado quando escrito, por exemplo, um texto sobre alguém, nesse caso o Evangelho de João, ele foi escrito para falar quem foi Jesus, quem era Jesus, como Jesus dialogou com os seus discípulos e viveu com os seus discípulos, mas foi escrito no grego. Então há outro sentido, há outro significado. Mas enfim, no hebraico, a palavra paz, shalom, ela tem um significado muito amplo, muito profundo. E não quer dizer somente a ausência de guerra ou a ausência de conflitos entre países ou entre pessoas, mas ela quer trazer uma mensagem, uma reflexão, ou quer provocar uma reflexão na própria pessoa, porque a palavra paz quer dizer harmonia, plenitude e bem-estar. Ou seja, no hebraico é tudo aquilo que gera vida, tudo aquilo que gera bem-estar no viver e no conviver. Palavra shalom. Para lembrar também, no domingo passado, nós celebramos a Páscoa. E na sexta-feira da semana passada,
a Igreja Católica celebrou a Sexta-feira da Paixão, ou seja, a morte de Jesus na cruz. E Jesus foi morto, crucificado, nas regiões ou nos entornos de Jerusalém. E a palavra Jerusalém, Jeru, cidade, e Shalem, que é Shalom, quer dizer paz, cidade da paz. E aí nós podemos entender então o texto de hoje, porque Jesus ele foi sacrificado, ou morto, assassinado, fora de Jerusalém. Porque se ele fosse crucificado dentro das muralhas da cidade, não condizia para os fariseus e os sumos sacerdotes, juntamente com Pilatos, que crucificaram Jesus. Como nós podemos assassinar alguém, matar alguém, se a cidade leva esse nome, Cidade da Paz? Então, os judeus tiveram também, ou melhor, os líderes religiosos e o político, o Pilatos, tiveram essa precaução. Mas os fariseus e os sumos sacerdotes, porque Pilatos não tinha a sua crença judaica. A palavra paz no hebraico é Irene. Quer dizer, o nome Irene. Irene quer dizer tranquilidade para o coração e a mente humana. Ou seja, a tranquilidade que ajuda a pessoa a viver de forma profunda a sua vida. Encontrar-se consigo mesmo. Na verdade, em grego, encontrar-se consigo mesmo. As palavras, então, misericórdia e paz, como eu disse, estarão presentes na leitura do Evangelho de hoje. E qual é o texto? Nós podemos depois pesquisar na Bíblia, ler, estudar, pesquisar, meditar. É João capítulo 20, 19 a 31. Os versículos 19 a 31. A atitude, então, misericordiosa, ou de misericórdia de Jesus com os seus discípulos, é de ajudá-los a sair daquele medo que eles estavam tendo, daquele mal-estar, né, que eles estavam tendo ou sentindo, porque eles estavam fechados no cenáculo. Lembremos que a leitura de hoje ela está ligada com a leitura do domingo passado. No domingo passado, antes do sair o sol, ou do nascer do sol, Maria Madalena foi ao túmulo. Agora, nesse texto, nós já estamos no entardecer, mas do mesmo dia. Ou seja, tanto o domingo passado quanto esse domingo agora, que se completam 8 dias da Páscoa, ainda está dentro da celebração judaica, que todas as celebrações judaicas eram celebradas sempre em 8 dias, ou dentro de um tempo, de um percurso de 8 dias. Por isso que a nossa tradição cristã, e principalmente da Igreja Católica, nós vamos ter, tanto no Natal, que nós celebramos o Natal, e depois, 8 dias depois, se celebra ainda a oitava de Natal, e isto vale também para a Páscoa. Amanhã, então, nós ainda estamos celebrando a oitava da Páscoa. E por isso é como se fosse um só dia, um único só dia. E a leitura do domingo passado, então, e a leitura que nós estamos meditando ou refletindo aqui, tem a ver com esta ligação. É como se fosse um texto só. É uma mensagem só, que não está desmembrada, não está desligada. E então Jesus vai dizer o texto de hoje que a casa ou o cenáculo onde eles estavam se encontrava fechada, portas e janelas. E Jesus se pôs no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. Por isso que essa paz tem tudo a ver com aquilo que os apóstolos, os discípulos e as discípulas estavam sentindo naquele momento. Fazia somente 3 dias que Jesus havia sido assassinado. Então todos os discípulos e as discípulas estavam, sem dúvidas, com medo. O que poderia acontecer com eles? E é o próprio Jesus, o Jesus de Nazaré, o ressuscitado, que vai dizer: a paz seja conosco. E aí nós começamos então a entender essa palavra-chave
para compreendermos a leitura de hoje. Quando nós estamos possuídos pelo espírito do medo, da desesperança ou do desespero, nada melhor nós ouvirmos um conselho ou um sentimento de paz, para conseguirmos pensar o que vamos fazer daqui para frente. Porque os discípulos, as discípulas, precisam estar no cenáculo novamente para se organizar. Afinal, o que nós faremos agora sem Jesus? Ele era o orientador, ele era o caminho, como ele disse, eu sou o caminho. Enfim, ele era aquele que estava ali orientando os seus discípulos. Agora cabe aos discípulos ressuscitarem Jesus morto, não só no Calvário, não colocado, trancafiado no sepulcro ou no túmulo, mas sim dentro de si mesmos. A pior morte não é aquela morte do túmulo ou do sepulcro. A pior morte é que a mensagem de quem morreu, faleceu, não repercutiu nos discípulos e nas discípulas. Então, meus amigos e amigas, é esta mensagem que Jesus transmitiu, viveu com seus discípulos e discípulas, que precisa ser ressuscitada dentro deles e delas. Ou seja, essa ausência de Jesus é que está provocando então esta incredulidade que nós veremos em Tomé. Mas Tomé também não significa somente uma pessoa, somente uma figura. Tomé pode representar toda a comunidade, que são os 12. 12, é claro, menos o Judas, que não faz parte mais, porque, como diz o texto da Sexta-feira Santa, ele se suicidou, ou se enforcou. Mas é claro que aqui nós precisamos entender todo o conjunto do texto. O que quer dizer também, é preciso entender teologicamente o que significa pegar uma corda e ir se enforcar no caso do Judas. Mas que em outro momento nós podemos fazer uma reflexão teológica do que isso significa, que muitas vezes nós também não temos bem lúcido em nós mesmos o que significa este retirar-se da comunidade de forma cruel. E aqui tem toda uma linguagem teológica para dizer que a pessoa não consegue viver fora da comunidade, que é o caso de Judas. É uma simbologia pedagógica, teológica, para dizer que a comunidade junta, ela se torna mais forte. Ela é vital. Ela é importante para a existência da pessoa humana, da comunidade, é claro, dentro da fé cristã. Um detalhe também muito importante é lembrarmos que na semana passada, ou no domingo passado, Maria Madalena, antes que o sol nascesse, ou seja, durante a noite, durante a madrugada, ela rompe com a escuridão, ou seja, ela rompe com a noite, com as trevas, e ela vai até o sepulcro. Diferente de Tomé. Tomé talvez simboliza o egoísmo dos discípulos e até mesmo do machismo, porque Maria Madalena, que não tinha muita, podemos dizer assim, muito espaço até mesmo dentro da comunidade, muito espaço, porque nós sabemos que os evangelhos foram escritos dentro de um contexto bem machista, muito machista. Nós temos 4 evangelhos e os 4 foram escritos por homens. E nós temos a Maria, mãe de Jesus, que é a que dá a luz a Jesus. Nós temos Maria Madalena, quem entra em contato, conversa consigo mesmo com Jesus ressuscitado, se faz presente ali, fora do túmulo, fora daquele contexto de morte, também quer dizer isso. Então, 2 mulheres. E me parece que elas não foram ouvidas como deveriam ser ouvidas. Nós temos como protagonista da história da ressurreição Maria de Nazaré. Maria, mãe de Jesus. Quando nós adentramos no espaço da teologia ou nos estudos teológicos, eles vão dizer que a primeira pessoa a ter contato com o ressuscitado é a mãe, ou seja, Maria de Nazaré. Não é a Maria Madalena. Mas, nos textos do Evangelho,
Alguns evangelhos vão dizer que é Maria Madalena sozinha, depois duas mulheres, depende do evangelho. Aí nós precisamos entender o contexto também, que cada um dos evangelhos foi escrito, que é muito importante, porque aí muda a quantidade de pessoas que viram ou que presenciaram a ressurreição. Sempre lembrando que a ressurreição é sempre um aspecto da dimensão divina que age e reage dentro de si mesmo. Porque Jesus, hoje, para nós cristãos e cristãs, ele precisa estar vivo dentro de nós. Porque nós sabemos que nós não ficamos mais conversando como vão falar os textos dos evangelhos no literal. Mas é preciso também saber como que acontece esse diálogo. Como que é esse diálogo? Como é ver esse Jesus ressuscitado? Porque a palavra ver, para os gregos, que então foi escrito o evangelho, como eu disse, e o ver para os judeus eram completamente diferentes. Ver com os olhos e ver com o espírito. Ver por intermédio do sentimento, que não é também só uma sensação, é acreditar realmente, aí entra a questão da fé, acreditar realmente que o Jesus ressuscitado agora faz parte da minha vida. E a minha palavra, o meu anúncio, se faz carne quando as pessoas também o acolhem dentro de si, esta proposta do anúncio do Evangelho de Jesus e dos discípulos e das discípulas. E aí, mais uma vez, o Verbo vai se encarnando, o Verbo vai fazendo carne, desde a encarnação à ressurreição e na proclamação, na vivência, na partilha do dia a dia da comunidade. Então, aqui nós vamos ver também que a comunidade ela precisa, como eu dizia no início, desta paz. A paz precisa estar conosco. Conosco no sentido comunitário. E não comigo no sentido solitário. E isso é muito importante para nós compreendermos enquanto cristãos. Lembremos que a mensagem de Jesus, ou a fé cristã, ela é sempre a comunidade. Ela nunca visa simplesmente o indivíduo sozinho, na solidão. Por mais que nós falamos de experimentar a presença divina, fazer a nossa espiritualidade de forma individual, mas a comunidade cristã, ela é sempre aquela que está em comunhão, junto. Por isso que uma das expressões da Eucaristia se chama comunhão. Comunhão não só com Deus, não só com Cristo ou Jesus, mas sim comunhão com todos. A comunhão ela é fundamental para a existência da comunidade. Aí sim é a comunhão com Jesus e a comunhão entre as pessoas que fazem parte da comunidade. E o que é interessante é que Jesus fala por 3 vezes: a paz seja convosco. E no mesmo tempo, quando os discípulos, a comunidade, dirá para Mateus, para Tomé, assim, nós vimos o Senhor. O que acontece com Tomé? Ele vai dizer: eu não acreditarei se eu não tiver esta experiência com ele. Aí sim, nós podemos dizer assim, esta é a experiência que eu preciso fazer, mas junto com a comunidade. E mais uma vez, 3 vezes aparece a palavra ou a frase, as frases, para que Tomé pudesse confirmar a sua fé, a sua crença no Jesus ressuscitado. Tomé dirá: se eu não ver a marca dos pregos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no lado onde Jesus recebeu a perfuração pela lança, ele disse: eu não acreditarei. Ou seja, o número 3, essa repetição geralmente por 3 vezes, lembremos que ela é muito importante no mundo judaico.
Jonas passa 3 dias lá no estômago do peixe, Jesus 3 dias no túmulo. Agora nós temos 3 vezes a paz e seja convosco. Nós temos as três maneiras de pronunciar a bênção lá no livro dos Números, que Arão vai abençoar o povo de Israel por 3 vezes, 3 momentos, né? E agora aqui, esta confirmação como se fosse por 3 etapas. Porque o 3 é sempre esta profundidade no ser humano, na dimensão mais profunda da existência humana. E isso vale também para nós, hoje. Não é só daquele tempo, mas trazer a leitura para hoje. Como que é hoje, atualmente, experimentar esse Deus que se faz presente na pessoa de Jesus, que morre e no mesmo tempo ressuscita e que continua presente no meio do ser humano ou no meio da humanidade? Como perceber esse Jesus que ainda traz os sinais da crucificação? Lembremos que Jesus aparece na comunidade como ressuscitado, mas em nenhum momento apagou as marcas do crucificado. As marcas ainda estão nesse corpo novo ou renovado, ressuscitado de Jesus. Teologicamente, é muito importante nós sabermos que toda a ressurreição ela só tem sentido se nós buscarmos lá nesse túmulo esse mistério da morte de Jesus. E na morte de Jesus, perceber que ali estava também o Criador. O Criador que se faz humano e que não tem medo de enfrentar a morte morrendo para poder ressuscitar. Ressurreição não tem sentido, não tem sustentação sem nós compreendermos todo o processo de missão e crucificação de Jesus. Por mais que muitas vezes nós preferimos um Jesus bonitinho, limpinho, sem as suas chagas. Por quê? Porque as chagas de Jesus nos denunciam. A chaga de Jesus no corpo dos chagados de hoje denunciam a violência humana ou da humanidade. E quando nós falamos denuncia a violência humana e da humanidade, se eu e você somos humanos, nós também podemos ser denunciados. Afinal, mostrar os chagados, defender os chagados, para poder ressuscitar novamente. Quantas pessoas estão chagadas hoje e abandonadas comunitariamente, socialmente e pela humanidade? É importante que lembremos que neste ser humano que foi morto, Jesus, ressuscitado, está também milhares ou milhões de pessoas que todos os anos padecem, são chagados, são chagadas pela desumanização de sistemas criados pelo ser humano que visa simplesmente o lucro e não quer ver a vida do divino nessas pessoas. Elas são muitas vezes apagadas, anuladas e mortas porque nós geramos muitas vezes sistemas que não contribuem a proteger e a gerar vidas. Então, meus amigos e minhas amigas, o convite do Evangelho de hoje é perceber que a comunidade busca incluir o Tomé, que estava fora da comunidade na primeira aparição de Jesus, para que o Tomé entre na comunidade e possa fazer esta experiência. Olha que interessante. No versículo 26 deste texto, vai dizer assim:
8 dias depois, os discípulos estão novamente reunidos em casa ou na comunidade e Jesus pronunciará de novo. Vai aparecer de novo. A paz esteja convosco. E a primeira coisa que vai dizer, vai falar para Tomé. E vai chamar Tomé para perto dele, para que ele sinta a sua presença. E vai começar a dizer, toque nas chagas. E Tomé vai tocar. E aí vai ter aquela pronúncia, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Agora, ele está na comunidade. E Jesus aparece na comunidade. E como é esse aparecer? Como eu disse, é aparecer de forma física? De forma espiritual? Ou a fisionomia de Jesus? Ou a presença de Jesus? Ela é uma presença comunitária, espiritual, aonde Jesus se faz presente em cada irmão, em cada irmã, em cada pessoa. Todos nós, cristãos e cristãs, geralmente usamos essas expressões. Eu quero ver Jesus. Mas nós não conseguimos ver, muitas vezes, esse Jesus presente na vida das pessoas. E como eu dizia antes, muitos que estão chagados, machucados pela própria existência. E muitas vezes pela existência desumanas da própria comunidade ou da própria sociedade, que não se organiza para incluir, mas muitas vezes se preocupa mais em excluir. E aí comete um equívoco, porque a comunidade é sempre de inclusão, por isso que ela é sempre de comunhão, nunca de expulsão, nunca de exclusão. Para nós, cristãos e cristãs, é muito importante que a nossa fé nos ajude a sentir e a nos mergulhar neste mistério de que a presença de Jesus ressuscitado, ele se faz presente no sopro vital ou no sopro da vida humana. Jesus, no texto de João ou da comunidade joanina, ele sopra sobre os seus discípulos e discípulas o seu Espírito Santo. E ele vai dizer, recebei o Espírito Santo. E o que é receber o Espírito Santo? Para que receber o Espírito Santo? Por acaso o ser humano já não é gestado no ventre materno? E na sua vida já não está o Espírito Santo? Ou o Espírito Divino? Com certeza sim. Mas Jesus, ao utilizar essa frase, recebei o Espírito Santo, está querendo confirmar, animar os discípulos a perceberem que o divino está com eles. Esse divino nunca se distanciou da vida deles e delas. E que agora o projeto do reino de Deus, onde todos vão viver como irmãos e irmãs, continua. A morte de Jesus, ela não foi, ou ela não conseguiu apagar a força da vida do divino em cada pessoa e na mensagem que Jesus viveu e ensinou. Meus amigos e minhas amigas, talvez nós nunca tínhamos visto ou ouvido falar de tantas pessoas morrendo como nós estamos vendo na atualidade. Sem dúvidas, é algo que nós, a nossa geração, nunca presenciou esta quantidade de notícias e muitas vezes notícias mortíferas, aonde as notícias saem
são faladas, são anunciadas da quantidade de pessoas mortas pelo Covid-19 e as expressões de sentimento e de solidariedade muitas vezes são esquecidas. Nós anunciamos, nós comunicamos, nós informamos a quantidade de pessoas mortas como se fosse algo banal, algo sem sentido. A morte ou a quantidade de milhares de pessoas que morreram ou estão morrendo não repercute em nós sentimentos de fragilidade e até mesmo de solidariedade àquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Então, soprar o Espírito Santo, mais uma vez, sobre os cristãos e cristãs, é recuperar aquilo que a campanha da fraternidade nos convidou a fazer neste ano, no período da Quaresma, mas que continua todo ano. Aquela frase lá do capítulo 10, versículo 33 e 30 do Evangelho de Lucas, viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Meus amigos e minhas amigas, sentir compaixão e cuidar dele. Nós temos que deixar o Espírito do ressuscitado, mais uma vez, agir em nós, despertar esse sentimento de misericórdia e compaixão, para nós não secarmos, para nós não ficarmos inertes meio a essa situação de insensibilidade. A pior de todas as maneiras que nós temos para eliminar o outro ou a outra é utilizar a insensibilidade. Insensibilidade, ausência de misericórdia e de compaixão, e como vimos o sentido da palavra paz, são incompatíveis com aquele e aquela que seguem os passos de Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitado, que nós ouvimos tanto nas primeiras leituras, desde segunda-feira até o dia de hoje, quando Pedro e João, os dois sempre juntos, nas leituras do Atos dos Apóstolos, falando do crucificado e ressuscitado. Por isso que não há como viver, conviver e falar da fé cristã sem sentimentos de misericórdia, amor, compaixão, solidariedade. A insensibilidade, ela é incompatível com a fé cristã, sem dúvidas. Senão não adianta para nada. Nós estaremos delirando, acreditando que vamos construir um mundo melhor, uma comunidade melhor, uma sociedade melhor, sem a misericórdia e a compaixão. Não há reino de Deus e nem ressurreição de Jesus sem estes sentimentos. Para ir finalizando, é importante um último detalhe. Tomé recebeu de Jesus um apelido. E este apelido quer dizer, ou melhor, é Dídimo. Dídimo é uma palavra grega. Dis, ou di, dois. E dimo, parto, ou irmão. Por isso que alguns textos dos evangelhos vão dizer dídimo ou gêmeo. Então a palavra dídimo quer dizer gêmeo, ou dois irmãos. Nós podemos dizer que nós somos gêmeos ou de Tomé ou de Jesus. Assim como se ensina na fé cristã que todos nós somos irmãos de Jesus. Assim como Tomé o era pelo seguimento, nós também o somos. Só que mas às vezes nós somos Tomés que mais duvidamos do que contribuímos em fazer com que essa minha dúvida seja um caminho
ou um processo de amadurecimento da minha fé. Então, para concluir, meus amigos e minhas amigas, deixemos que o Espírito de Jesus ressuscitado, o Espírito Santo, nos encha de misericórdia, nos encha de paz, nos encha de solidariedade. Rezemos por todas as pessoas, os profissionais e as profissionais que estão neste momento de pandemia, estão trabalhando para que a outra parte, vamos dizer assim, das pessoas possam ficar em suas casas. Rezemos por todos e por todas, aqueles e aquelas que trabalham para manter o todo da sociedade ou da comunidade. Que a bênção e a graça de Deus esteja com eles e com elas. Porque esses trabalhos, sem dúvidas, são trabalhos onde essas pessoas estão se enchendo do Espírito Santo, o Espírito de Jesus ressuscitado, deixando em si mesmo despertar essas duas palavras que se transformam em sentimentos: misericórdia e paz. Lembremos e rezemos por todos eles e elas. Para concluir, hoje, quando eu estava lendo as leituras e pensando sobre como poderíamos estar meditando este momento, eu pensei que a oração de São Francisco de Assis fosse a mais acertada, a mais que condiz com esse texto do Evangelho. Porque Francisco de Assis, que viveu no século XIII, em poucas palavras, ele conseguiu sintetizar aquilo que os discípulos estavam sentindo naquele momento, de medo, de desespero. E aquilo que nós também estamos sentindo muitas vezes hoje, quase que impotentes, muitos desesperados, angustiados. Então que pudéssemos também depois, pela manhã, à noite, à tarde, que pudéssemos rezar a oração de São Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. E para fechar, então, a nossa reflexão, uma pequena frase, mensagem também da Irmã Dulce. Irmã Dulce, que foi canonizada no ano passado e tem tudo a ver com o texto base da campanha da fraternidade deste ano. Ela disse: é preciso que todos tenham fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. Um bom final de semana a todos. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos proteja e que nós despertemos sempre, então, esses sentimentos de misericórdia e de paz para poder viver e partilhar uns com os outros. Um abraço a todos e a todas.